absorvendo do ar as energias positivas, todo o amor que Deus tem para nós. E que ao expirarmos, nós vamos tirando de nós as ansiedades, os medos, as dúvidas que não nos cabem. Sentindo assim o amparo do nosso mentor individual, o nosso anjo da guarda, esse companheiro que nos orienta, que nos protege dia a dia da nossa caminhada. Vamos levando o pensamento a Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual, pedindo a ela que sempre nos cubra com seu manto fluídico de amor. Levemos o pensamento ao Mestre Jesus, pedindo a Jesus que nos ampare, agradecendo a Jesus por seus ensinamentos através do Evangelho. Pedimos também a Jesus que nos ajude a caminhar até Deus, o nosso amado Pai. A Deus nós vamos agradecendo pela vida, pela encarnação, por todas as oportunidades de aprendizado. E em forma de agradecimento, nós vamos entregando a Deus a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas na medida em que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixes cair em novas faltas e livra-nos de todos os males, que assim seja. E assim nós pedimos o amparo, a inspiração, para darmos início às nossas reflexões de hoje. E o tema para as nossas reflexões, como todos os temas trazidos, são muito importantes, o tema de hoje é um tema delicado, amor aos inimigos. E aí, antes de começarmos a falar sobre isso, nós vamos buscar no Evangelho, que é a nossa fonte mais segura. E lá no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar: amem os seus inimigos. E no item 1, pagar o mal com bem. Então vai dizendo assim: Jesus disse para aqueles que o escutavam: já aprenderam o que foi dito, amem o próximo e odeiem os inimigos. Porém, eu digo a vocês, amem os seus inimigos, façam o bem para aqueles que os odeiam, orem por aqueles que o perseguem e caluniam, para que sejam filhos do meu Pai, que está no céu, que faz nascer o sol sobre os bons e os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Pois se amarem apenas os que amam vocês, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem apenas os irmãos mais próximos, o que estarão fazendo mais do que os outros? Os pagãos também não fazem o mesmo? Porém, e é o Cristo quem diz, eu digo a vocês que se não aplicarem uma justiça maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. E está lá também em Mateus, capítulo 5, nos versículos 5 a 20, 43 a 47. E aí, nós vamos refletindo e pensando: quem são ou quais são os meus inimigos? Às vezes, no primeiro momento, a gente pode pensar: aquele que me fez mal, que me prejudicou, que fez isso, fez aquilo. Aquela situação que me incomoda. Aquele a quem eu devo. Será que também é meu inimigo? Aquele que me deve, que tirou de mim alguma coisa. Será também que eu não tirei dele? Aquele que me contraria. A gente também pode dizer: mas eu não tenho inimigo assim, não. Mas será que no meu dia a dia
Não tem situações que, se não se coloca numa posição de amor naquele momento, é inimigo. Será que meu filho, na hora que teima comigo e eu não consigo controlar, de alguma forma, naquele momento, ele é um inimigozinho meu? O cônjuge, meu marido, a esposa, na hora que me aborrece, gastou a mais o cartão de crédito, não fez a comida que eu gostava, queimou a camisa. Será que ele também não é meu inimigo? Minha mãe, quando fala na minha cabeça e... Ai, fiquei esquentada. Será que ela também, naquele momento, não está no lugarzinho de meu inimigo? Meu patrão, quando mandou eu fazer alguma coisa, eu não fiz, ele chamou minha atenção. Eu fico morrendo de raiva. Será que ele também não é meu inimigo? Então, são muitas as situações que podem nos deixar fora do eixo, que nos tira do sério em alguns momentos. E essas situações estão no lugar de inimigo. Mas aí, nós temos que amar os nossos inimigos. E aí é só Jesus para nos falar isso, né? E ele vai mostrando, através de muitos que ele vai, né, fazendo chegar até nós, que é possível. Não é fácil, nunca nos foi dito que era fácil, mas que é possível. Né? E os ensinamentos de Jesus, a cada dia, vão nos dando estratégias para que nós possamos conseguir. E aí a gente tem que... É interessante pensarmos. Então, se eu tenho que amar, quais estratégias, quais ferramentas eu tenho para poder dar conta de amar o meu inimigo? O que eu posso fazer sem me prejudicar? Porque às vezes a vontade é tacar uma pedra na cabeça. Mas isso vai me prejudicar. Né? Então, a gente pode até pensar amar o próximo como a si mesmo. Se eu fizer para o outro algo que vai me prejudicar de alguma maneira, opa, já é uma ferramenta, né? Isso vai me prejudicar? Que consequências isso pode me trazer? Outras ferramentas, estratégias, as orações. Ah, mas eu já faço oração todo dia, eu já rezo. Façamos mais. Orações direcionadas, aquela conversa, não precisa ser oração pronta, mas aquela conversa com Deus. Deus é nosso Pai. Ô Pai, me ajuda, me dá a solução, a orientação, me mostra o caminho, porque está difícil, Senhor, o Senhor me conhece, me ajuda. Então, aquela conversa com Deus, que é o nosso Pai carinhoso. As orações também por essas situações ou pessoas que nos perturbam, nos incomodam. Eu tenho filho adolescente e, às vezes, a vontade é de engolir a criatura. Então, eu tenho aprendido, às vezes respiro, às vezes eu vou até para o banheiro. Quando dá para lembrar, a gente toma água da paz que o Chico, né, nos ensinou. Põe água na boca, engole, para depois falar. Mas, às vezes, não dá tempo de tomar água. Então, a oração, a mentalização, oração é o pensamento, né? Envolver aquela pessoa ou aquela situação com amor, com luz. Se não for com amor ainda, que seja com caridade, né? Porque muitas vezes aquele que nos perturbou, que nos causou algum mal, ele também está sofrido, ele também está doente e às vezes ainda não sabe. Então ele também tem que ser envolvido com as orações e com o nosso amor. Uma ferramenta assim, fundamental para o nosso dia a dia, o Evangelho, a leitura do Evangelho, está aqui, como nós lemos agora. Né? Então, às vezes a gente abre o Evangelho e fala, não, parece
foi para mim isso aqui. Sim, todo o evangelho é para nós. Todas as orientações lá são para cada um de nós. Não é para meu irmão, para meu pai, para meu vizinho, é para mim. De acordo com a minha necessidade, o meu aprendizado. Então, o que esse evangelho me faz sentir hoje? O que ele quer me dizer? Quer dizer que no meu sentimento, os pensamentos, às vezes a situação realmente é tão difícil, cada um sabe, né, da sua dor, cada um sabe da sua dificuldade, que a mente da gente vai ficando cheia, sente palpitação, a gente sente a cabeça perturbada. É normal de acontecer. Mas, principalmente nesses momentos, é importante nós respirarmos. Respirar é um exercício fundamental. Respirar. Respirar fundo e limpar os pensamentos. Envolver aquela criatura lá que está me perturbando, aquela dívida, aquela dificuldade, em vibrações, em pensamentos de luz. Pensar luz, projetar luz com o nosso pensamento sobre aquela situação. Porque ao projetar luz nessas situações, nós também vamos nos sentindo iluminados. Nós estamos aqui na assistência espiritual. É também uma ferramenta, uma ajuda para os nossos desafios. E aí, o que acontece nessa assistência espiritual? De que ela me serve? Em que ela ajuda? Eu entro numa sala, eu tomo um passe. Para que é esse passe? O que é isso? Então, dentro dessa assistência espiritual, nós também temos essas ferramentas que podem nos auxiliar nos nossos desafios. Nós temos, então, o passe de harmonização. Esse passe, quando a gente chega, nos ajuda a dar uma desconectada lá das coisas do dia a dia, para a gente poder centrar aqui, para a gente ter esse instante de paz e esquecer um pouquinho aquilo que nos perturba. Cada passe tem um direcionamento. Então, às vezes, fala, por que tem um grupo que mesmo que chegou depois, vai tomar o passe primeiro? Porque são passes diferenciados. Nós temos um passe que geralmente vai o pessoal da primeira série, os que são chamados primeiro, é o CH. É um passe principalmente para aqueles irmãos sofredores, para aqueles espíritos, né, que estão ali grudadinhos conosco, que às vezes nos atrapalham de caminhar. Não quer dizer que eles vêm sozinhos, não. Nós muitas vezes atraímos com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes. Nós temos o passe, que é o P2, que é o pessoal que vem depois, na outra série. Ele é um passe, é um tratamento tanto para o físico quanto para o espírito. Ou seja, ele vai ser direcionado para aqueles irmãozinhos que estão ligados a nós, mas também para o nosso espírito, para o nosso corpo físico. Então, é para os dois. E para todos esses tratamentos, a espiritualidade precisa da nossa ajuda. Por isso que todo mês, né, vamos dizer assim, vem as orientações. Essas orientações são trazidas da espiritualidade, direcionada para o grupo mediúnico, e esse grupo traz as orientações que são passadas para cada um de vocês. E aí, nas orientações, sempre vem, inclusive, orientando o quê? O Evangelho, as orações, o Evangelho no lar, os pensamentos positivos, o perdão, a caridade. E é muito importante darmos atenção a essas orientações.
Porque se vem a orientação e eu não acato com o meu coração, escuto só com o meu ouvido e não acato com o meu coração, buscando sentir, trazer ali, mas a espiritualidade trouxe essa orientação. E eu não procurar entender o que aquilo tem a ver na minha vida e colocar em prática, eu não estou ajudando a espiritualidade. Eu não estou me favorecendo. É como ir ao médico, o médico passou a injeção, passou o medicamento. Ah, não vou comprar não, está muito caro. Perdoar? Não, perdoar é caro demais. Fazer caridade? Amar inimigo? Ah, não, isso aí é muito caro. Esse remédio eu não vou comprar não. Mas se a gente faz o esforço de comprar o medicamento, de aceitar o medicamento e tomá-lo e colocar em prática, é muito provável que a gente tenha bons resultados. E, mais uma vez, reforçar a importância do Evangelho no lar. O Evangelho no lar, ele cria uma cúpula de proteção. Não só ali para o nosso lar, mas ali também no entorno da nossa vizinhança, da nossa rua. Ah, mas meu marido não quer fazer junto comigo, não. E meu filho fazer é muito difícil. Faça sozinho. E nunca é sozinho. Porque nós sempre estamos acompanhados do nosso anjo da guarda, daqueles que nos ajudam. Então, eles sempre estão conosco. Nós nunca estamos sozinhos. Então, quando a gente faz o evangelho no lar, a gente se sente mais fortalecido. Não é que o evangelho vai resolver todos os nossos problemas, mas nos fortalece para que nós possamos seguir firmes com os nossos desafios, buscando estratégias para vencer a cada dia. Quem ainda não sabe fazer, pode buscar ajuda aqui na casa, que tem uma equipe que orienta, mas que possamos, então, continuar buscando no Evangelho, nas orações, o remédio, as gotas homeopáticas, para que nós possamos envolver os nossos inimigos, envolver essas situações que nos desafiam e sairmos mais fortalecidos de cada uma das situações. Então, que Jesus nos abençoe. Eu os convido mais uma vez a fechar os olhos e vamos enviar os nossos pensamentos de amor através de vibrações. Então, nós vamos vibrar muito amor e muita luz para todo o nosso planeta Terra. Vibrar pensamentos de amor e de luz para todos aqueles que passam por perturbações, passam por guerras, vibrando muito amor e muita luz por todos os doentes do corpo e também do espírito, enviando muitas vibrações de amor e de luz para as pessoas em depressão, adoecidas da mente ou do corpo, vibrando muito amor e muita luz por todos os lares, para que a semente do Evangelho de Jesus possa brotar em cada lar, em cada coração. Vamos vibrando muito amor e muita luz pelas crianças, pelos adolescentes, jovens, pelos seus corações e suas mentes, para que eles tenham sempre uma mão amiga a lhes bem direcionar. Vamos vibrando muito amor e muita luz pelos idosos, principalmente pelos que estão em situação de abandono, sejam nos seus próprios lares, em asilos, ancianatos, nas ruas, que todos possam sentir o abraço carinhoso do Mestre Jesus. Vamos enviar pensamentos de muito amor e de muita luz pelos encarcerados do corpo, mas também aqueles que se encontram presos nos vícios, nos mais diversos vícios. Vibremos pelos nossos familiares, principalmente para aqueles com os quais temos mais dificuldades. Vibremos para os nossos amigos, também para os nossos inimigos. Vibremos por cada um de nós, de acordo com as nossas necessidades e merecimentos,
e que nós possamos enviar muitos pensamentos de amor e de luz, para que a espiritualidade possa levar naqueles locais onde se fizer mais necessário. Graças a Deus, que assim